Antes de você sentar, diga assim comigo: Senhor, és tudo o que eu preciso para viver. Você pode repetir isso comigo? Senhor, és tudo o que eu preciso para viver. Podeis se sentar? É uma confissão de fé. Quero começar nessa noite confessando a esse Deus maravilhoso, o Abba Pai das nossas vidas. Senhor, és tudo o que eu preciso para viver. De todo o nosso coração, nós devemos confessar esse amor a Deus. O que eu darei a Deus? O meu amor, a minha confissão de fé, a minha vida, a dependência que eu tenho e que você tem dele. Porque sem ele, nada podemos fazer. Amém, abençoado? Você crê nisso? Glória a Deus. Então, graça e paz para você que está aqui hoje em Santo André, nessa noite tão quentinha que Deus preparou para todos nós. Amém? Para você que está em Manaus, que está em Brasília, que está no Pernambuco, que está no Rio Grande do Sul, para todos vocês que estão nos ouvindo e nos acompanhando, graça e paz aqui dos abençoados de Santo André, o meu graça e paz a você. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito bem. Então vamos compartilhar a nossa ceia hoje, o nosso pão, para nos fortalecer na fé. Amém? O meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. O meu Deus é o Deus de Elias, de Eliseu. O meu Deus é o Deus de Ezequiel. É o Deus dos profetas. Esse é o nosso Deus. Amém, queridos? Porque o Espírito que pairava sobre o abismo, o Espírito Santo, desde Gênesis, pairou sobre esses homens de Deus, e eles então foram muito usados por Deus no tempo deles. Amém? Mas era o Espírito Santo que se movia na vida deles, não há dúvida nenhuma. Hoje, na graça, o Espírito Santo se move sobre todos nós, mas não era assim naquele tempo. Amém? Mas ele vinha sobre cada um deles, e grandes sinais, prodígios e maravilhas estão registrados desse livro chamado Bíblia, aonde contém a palavra de Deus. E aonde Paulo nos ensina que nós devemos imitar aqueles que viveram pela fé e pela perseverança, então encontraram e alcançaram a promessa. Amém, amados? Então, o meu Deus é o Deus de Moisés. E houve uma ocasião na vida de Moisés em que ele se deparou com o Mar Vermelho. E ele então foi orar ao Senhor. E a resposta de Deus para Moisés foi assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Olha que ocasião maravilhosa na vida de Moisés, não foi? Depois que a gente lê, né, não estávamos lá, não éramos Moisés, né? Já pensou você no Mar Vermelho, atrás do exército egípcio? E então Moisés foi orar ao Senhor, e o Senhor só disse: por que clamas a mim? Eu já te chamei, já estou andando tanto tempo com você, está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Está esperando uma ocasião na sua vida, abençoado, para ver a manifestação de Deus? Quem é que almeja uma ocasião para ver a manifestação que você nunca viu na sua vida? Está esperando essa ocasião, abençoada? Quantos estão esperando essa ocasião para ver aquilo que ainda não viu? Porque a palavra nos diz que aquilo que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração de homem algum, é o que Deus tem reservado para os seus. Está esperando uma ocasião? Abraão também esperou uma ocasião na vida dele. E depois de ter
sido agraciado com um filho, numa idade em que ele não tinha mínima condições de tê-lo. Chegou uma ocasião na vida de Abraão, e Deus disse: Abraão, Abraão, me dá o teu filho. Vocês conhecem a história, né? E chegou a ocasião para Abraão. E Abraão não relutou. Pegou o seu filho, mas na hora que ele ia sacrificá-lo, o anjo apareceu e disse: não, Abraão, já tenho preparado um cordeiro, aleluia, para você. E a palavra que ele dizia para o seu filho Isaac era: Deus proverá o cordeiro para si mesmo. E Deus já proveu o cordeiro para si mesmo. Jesus Cristo crucificado, ele é o cordeiro que Deus proveu para a sua vida, para a minha vida. Está esperando uma ocasião de ver os sinais, prodígios e maravilhas na sua vida? Elias também teve um momento em que houve um grande manifestar de Deus na vida dele. Elias já estava enfadado com um povo que servia a Deus e a Baal, a Deus e a Baal, a Deus e a Baal. Um dia Elias disse a esse povo: se é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. A ocasião chegou. Elias, o profeta, sujeito às mesmas paixões que nós temos, que nós vivemos, orou para que não chovesse, e 3 anos não choveu. Depois ele orou de novo e choveu. A ocasião na vida de Elias. Também teve uma ocasião na vida de Eliseu. Volto a perguntar: você está esperando uma ocasião na sua vida para Deus se manifestar? Teve uma ocasião na vida de Eliseu também. Eliseu havia profetizado na vida da Sulamita que ela ia ter um filho, e ela teve. Não foram só essas ocasiões que eu estou relatando aqui, abençoado. Houve outras, mas entenda que eu estou citando algumas. Não tome essa palavra como a única que aconteceu na vida dos profetas. Foram muitas. Mas um dia o filho da Sulamita morreu nos braços dela. E Deus não revelou ao profeta que o filho da Sulamita havia morrido. Deus não falou nada para Eliseu. E ela também deixou o seu filho lá em casa e foi à procura do profeta. E chegando lá, ela disse, respondendo, quando ele perguntou, o seu servo perguntou: como vai a tua casa? Teu marido, teu filho, tudo bem? Ela disse: vai tudo bem. Mas quando ela chegou em Eliseu, ela disse: por que fizeste isso? Eu não te pedi nada. Agora meu filho está morto. Chegou uma ocasião na vida de Eliseu. E Eliseu deixou tudo e foi até lá. E quando entrou na casa da Sulamita, o filho estava morto. E ele então, chegou a oportunidade dele. Deitou em cima do menino e o menino ressuscitou. Aleluia. Está esperando uma oportunidade, abençoado, para que Deus se manifeste com sinais, prodígios e maravilhas? Ou você acha que só aconteceu na vida dos profetas? Esse desejo que você tem no coração já vem do próprio Deus, então vai acontecer. Não fique espantado. Deus disse para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, porque eu vou fazer você passar com esse povo. Não pasme nem te espantes. Quando a hora chegar, abençoado, quando aquela ocasião que seu coração está almejando muito chegar, não pasme nem te espantes, porque é a manifestação do Senhor na tua vida. Os discípulos um dia estavam no barco com Jesus. E o vento era forte, a tempestade era forte. E eles ficaram apavorados porque Jesus dormia. Você está numa ocasião em que parece que Jesus está dormindo? Vocês dizem: não vai acontecer nunca. Eu estou na tempestade e não vejo manifestação nenhuma. Esse Jesus que estava no barco,
interrogado pelos discípulos, que disseram a ele: Senhor, vamos perecer, não te importas? Acorda! Como é que pode um homem dormir dentro do barco com tanta tempestade, com o mar revolto? Está dormindo, levanta! Ele disse: homens de pouca fé, por que duvidaste? Dali ele levantou e disse: aquieta a tempestade, cessem os ventos. E eles disseram: que homem é este? Este é o autor e consumador da nossa fé. Abençoados, enquanto os profetas ainda não viviam esse tempo que nós estamos vivendo, que o autor e consumador da nossa fé veio, morreu e ressuscitou, e sobre nós derramou do seu Espírito, porque ele disse: não vos deixarei órfãos, eis que eu vos dou o Consolador, que viverá para sempre em vós, estará sempre em vós, e está aqui nessa noite. Aleluia. Eles viviam pela fé também. Daquela época, daquele momento, maior não será a nossa fé manifesta através do Espírito Santo que habita em nós e anda no meio de nós, muito maior será, aleluia, muito maior será. Já pensou você abençoado, vocês que estão nos ouvindo, cheios dessa fé? Que revolução vai acontecer na sua vida, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, com essa fé viva, poderosa e eficaz, que é a palavra viva dentro desse vaso de barro, onde está o tesouro, que é o Espírito Santo, e Ele faz como Ele quer. Quanto mais Ele não se manifestará sobre nós, aleluia. Está esperando uma oportunidade, uma ocasião, para ver os sinais, prodígios, maravilhas? Então olhe para os profetas, como eles viveram, o que aconteceu com eles, e não pasme, nem te espantes, porque o Senhor diz: não sou um fantasma, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó, Elias, Eliseu, eu sou o Deus de ontem, hoje e eternamente, eu sou o mesmo e não mudo. Oh, glória a Jesus. Esse é o nosso Deus. Abra no livro de Romanos. Acredito que tem muita gente esperando essa oportunidade, essa hora chegar, essa ocasião aparecer, para ver a manifestação poderosa de Deus na sua vida. E o Espírito Santo já está te preparando, aleluia. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 8. Quem achou, diga amém. Vou ler então. Paulo, escrevendo essa carta aos Romanos, ele diz assim: primeiramente, dou graças ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Jesus disse que não se acende uma luz para colocar debaixo de uma escada. Como é que ele falou? Debaixo de... Não se esconde uma luz, antes se coloca no veleiro para que todos vejam. Então a sua fé não vai ficar escondida na sua casa, não vai ficar escondida no seu bairro, não vai escondida no seu estado, ela vai se propagar por toda a terra. A sua fé. Versículo 9. Deus, a quem sirvo em meu espírito, dizia Paulo. Você serve a Deus, eu sirvo a Deus em espírito. Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, no evangelho da graça. Amém, abençoado? É minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus,
se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Você tem orado assim? Esperando uma ocasião? Esperando aquela hora? Esperando aquele momento? De ir até algum lugar? De falar com alguém? De falar com poucos, com muitos? Você tem esperado essa oportunidade? Paulo estava esperando essa oportunidade. É isso que ele está falando nessa carta. Amém, abençoado? Não é isso que ele está dizendo? Olha o que ele diz. Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Quem espera a manifestação de Deus na sua vida, quem espera uma oportunidade, quem espera uma hora boa para ir ter com alguém, tem que crer que é Deus que vai preparar essa hora. E Ele vai preparar, abençoado. E Ele prepara mesmo. Versículo 11. Desejo, além de esperar a oportunidade, a pessoa desejo ver-vos para vos compartilhar algum dom espiritual. Diga, não me falta nenhum dom. E eu desejo compartilhar algum dom com o meu irmão. Olha que maravilha. Esse desejo vem de Deus. Olha que ele explica aqui. Desejo ver-vos para vos compartilhar algum dom espiritual. Eu quero compartilhar um dom espiritual com a igreja. Um dom espiritual com uma pessoa que eu não conheço ainda, mas que Deus conhece. Porque o fato de eu não conhecer, não quer dizer que Deus não conheça. Amém, abençoado? Ele pode ser um estranho para mim e para você, mas nunca será para Deus. Porque ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço. Eu as conheço. Olha que tremendo. Então não existe ninguém desconhecido de Deus nessa terra. É desconhecido meu, mas de Deus não. E é por isso que Deus capacita os seus filhos. E é por isso que Ele derrama os seus dons. É por isso que Ele derrama as virtudes, para que os seus filhos compartilhem com os outros filhos dEle. Compartilhem. Algum dom espiritual, versículo 11. A fim de que sejais fortalecidos. Para que tudo isso? Para que você seja fortalecido. Para aquele que ouve, seja fortalecido. Para que nós, reunidos aqui, ouvindo a palavra que é viva, poderosa e eficaz, sejamos fortalecidos. Porque nós viemos aqui para ser fortalecido na fé. Amo ver você aqui, amo estar com você aqui, porque você anda na fé e eu ando na fé. E quando a gente se une, o fogo da fé é muito maior. E a presença de Deus é inexplicável. Inexplicável. Glória a Deus. Versículo 12. Isto é, para que convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Quem anda com o Consolador, consola e é consolado. Não é maravilhoso? Não é uma mão de via única.
Quem anda com o Consolador consola e é consolado. Divide a alegria e sente alegria. Vai até a tristeza e lá fica a alegria. Vai até a enfermidade e lá fica a cura. Esse é o compartilhar dos dons espirituais. Conversando, falando, estando presente, se reunindo, você pode dizer ao enfermo: ser curado em nome de Jesus Cristo. Pela fé, você pode dizer ao paralítico: anda em nome de Jesus Cristo. Pela fé você pode dizer: alegre-se, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Paulo diz: alegrai-vos sempre, sempre, alegrai-vos sempre no Senhor. E ainda que ele diga: mas a figueira não dá fruto, as vacas não dão crias, tudo vai dando errado, mesmo assim, alegre-se no Senhor, no Deus da sua salvação. O que eu darei ao Senhor por tantos benefícios que Ele fez na minha vida? Compartilharei com meu irmão essa palavra de consolo, que consola ele e a mim, que alegra ele e a mim, que cura ele, que cura a mim, que fortalece a ele, fortalece a mim, que prospera a ele, prospera a mim. Eu vou compartilhar com os meus irmãos, e essa é a maior manifestação do Espírito Santo na sua vida e em todos aqueles que esperam uma ocasião, uma oportunidade para ver manifesto o poder de Deus na sua vida. Ezequiel está esperando uma oportunidade? Uma ocasião. Os homens podem não te dar oportunidade, nem criar ocasião para você, mas Deus cria, abençoados. Deus cria. Deus cria. Ezequiel capítulo 37. Foi criada uma ocasião para o profeta Ezequiel também, de experimentar os sinais, os prodígios e as maravilhas de Deus, de ouvir a voz de Deus. Está esperando uma ocasião para ouvir você mesmo a voz de Deus? Ezequiel foi preparado para ele. Ezequiel capítulo 37. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Aleluia. E ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Às vezes nós esperamos uma ocasião na nossa vida, uma oportunidade. E às vezes pensa que a gente vai na casa de um enfermo e ele vai ficar curado. Deus já está nos levando lá para ele ser curado. Nossos olhos não podem andar pelo que vê, mas sim pelo que crê. Às vezes nós pensamos que vamos só dividir uma comunhão de alegria. É tão bom dividir comunhão de alegria, né, pessoal? Nossa, coisa boa dividir comunhão de alegria. Mas nem sempre é assim. Às vezes precisamos ir a um velório. Amém? E Ezequiel diz, versículo 2: e ele me fez andar ao redor deles. E eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Quando a oportunidade que Deus lhe dá é de estar no meio de ossos secos, ressequidos, e lá você ouve a voz de Deus, e Ele diz para você: filho do homem, poderão viver esses ossos? Filho do homem, poderá essa pessoa ser curada? Filho do homem, poderá esse morto ressuscitar? Filho do homem, poderá os olhos dele se abrirem? Filho do homem, poderá ele conhecer
que eu sou Deus, o que você vai responder? Como você vai responder? Ezequiel dependeu totalmente de Deus. E aí que está um grande segredo daqueles que servem a Deus. Um grande segredo. E essa resposta de Ezequiel para Deus foi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Profetiza então sobre o enfermo. E fala a ele da graça na vida dele. E vê o que acontece. Vê o que essa água viva vai fazer no coração desse enfermo. Profetiza na vida desse angustiado, desse que está aprisionado na sua casa. Fala da palavra e do amor de Deus na vida dele. Vê o que essa água viva vai fazer no coração dele. Profetiza sobre ele. Fala a palavra de Deus sobre ele. E veja com os seus olhos. E então a manifestação poderosa de Deus fará você também ver que Deus é Deus. Porque Deus quer se mostrar para os necessitados, mas Ele quer se mostrar para nós também. Olha o poder da palavra de Cristo. Versículo 4. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Derrama essa água da palavra no dia da oportunidade. Derrama essa água da palavra, essa água viva da palavra, no dia da ocasião que Deus preparar para você. E com certeza, assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aleluia! Farei a sua fé ser renovada. Farei a sua fé ficar ativa. Farei o seu coração se encher do meu amor. Tudo isso por quê, abençoados? Abra no livro de Efésios, capítulo 3. E estamos terminando. Efésios, capítulo 3. Derrama dessa água sobre o sedento. Na oportunidade e na ocasião que Deus está preparando para você. Efésios, capítulo 3. E esse versículo que não pode sair da nossa mente nunca. Fica de pé, vamos ler todos juntos. Quem achou, diga amém. E diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa água viva derramada da sua boca, pelo Espírito, que trará vida, será de geração em geração, por todos os séculos dos séculos. Amém. Para a honra e glória do Deus vivo. Amém, abençoados. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Graça e paz a todos. Aguarde a ocasião.